Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos o terceiro caso de distância entre dois pontos. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Distância entre dois pontos. Agora nós vamos ver a distância entre dois pontos no terceiro caso, que é o quê? Quando o segmento AB ele não é paralelo ao eixo OX e também o segmento AB não é paralelo ao eixo OY. Então vamos lá. Observem que nós temos aí o eixo OX, temos aí o eixo OY, e aí nós vamos marcar os pares ordenados do ponto A, que vai ser o XA e o YA. Vamos fazer a marcação aí e vamos encontrar a interseção entre esses pontos, o ponto A. A mesma coisa, vamos achar os pares ordenados do ponto B. Vamos marcar aí o ponto XB e o ponto YB. E aí nós vamos fazer a reunião entre esses dois pontos, onde nós vamos ter o ponto B. Então, essas extremidades AB, a essa distância, nós chamamos a distância de A até B. Observem que esse segmento de reta, ele não é paralelo ao eixo OX e também não é paralelo ao eixo OY. Então, vamos prolongar a marcação do ponto YA até chegar no ponto XB. Fazemos aí a marcação e achamos aí o ponto C. Nesse ponto C, nós observamos que nós fechamos aí essa figura e ela ficou na forma de um triângulo. E esse triângulo, um triângulo retângulo, onde a gente tem aí o ângulo reto no vértice C. Observem também que esse ponto YA ele vai ser igual ao ponto de YC. Então, onde tiver YA, poderemos considerar YC e vice-versa. Aqui é a mesma coisa. O ponto XB, que está marcando lá o ponto B, também está aqui marcando o ponto C. Ó. Então, o ponto de XB também vamos considerar igual ao ponto de XC. Então, vai um vice-versa do outro. E aí nós temos a representação da forma, que é dada pela distância de A até B, que é a raiz quadrada do quadrado, tá certo? Aqui, ó, quadrado da diferença do ponto XB menos IXA, somado com o quadrado da diferença do ponto YB e o ponto YA. Onde nós vamos ter o seguinte, observem que o triângulo ABC, nós tiramos ali, né? Transportamos ali o triângulo. Aí nós temos ali o segmento BC, o segmento AC e o segmento AB. Tudo isso aí, nós sabemos que AB é a hipotenusa, BC é o cateto 1 e AC é o cateto 2. Porém, esses catetos, o BC poderia ser o cateto 2 e o AC poderia ser cateto 1, que nos nossos cálculos não ia alterar o resultado, tá certo? Então, a partir disso aí, nós temos aí o teorema de Pitágoras, que nós vamos aplicar aí o teorema de Pitágoras, que é dado pelo quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Então, observem que nós sabemos que temos aí o segmento AB, que é igual à distância de A até B. Temos aí o segmento BC, que é igual à distância de B até C. E essa distância de B até C, ó, que nós temos aqui, ó, a distância de B até C. Ó. Com essa relação aqui, nós temos aqui os valores de Y, né? Que vai ser relacionado com B e C. Ó. Então, eu vou ter Y de B menos Y de C. Mas observem que nesse Y de C aqui, nós vamos considerar o Y de C igual a Y de A, que é o que nós vimos aqui, como eu mostrei, ó, tá?
Então, fazendo essa substituição aí, ó, e temos ali y de B menos y de A. Temos aí o segmento AC, que é igual à distância de A até C. Então, a mesma coisa, referente a A e C. A distância de A até C. Observe aqui, ó, que a distância de A até C é relacionada com o x, que vai ser quem? X de C menos x de A. Porém, esse x de C aqui é a mesma coisa que o x de B, ó. Tá aqui, ó. Tá? Esse x de C é a mesma coisa que o x de B que está aqui. Tá? Então, eu vou fazer só a substituição ali do x de C por x de B. Então, temos aquilo ali. Aí, nós vamos pegar a fórmula ali, o teorema de Pitágoras, e vamos substituir pela distância. Então, a distância de A até B ao quadrado vai ser igual o segmento de BC, que é igual a y de B menos y de A ao quadrado, tá aqui, somado com o segmento, né, de AC, que é x de B menos x de A elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, para a gente deixar nessa fórmula aqui, nós vamos só trocar aqui a posição, mas não precisa trocar sinal, porque não vai alterar. A ordem das parcelas não altera, tá? Então, temos isso aí. E esse quadrado que nós temos aqui, tá? Esse quadrado que está aqui passa para lá em forma de raiz, para o segundo membro. Então, nós temos aí a fórmula que vimos ali logo no início. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí como é que é essa distância entre dois pontos, esse terceiro caso. E vamos ver um exercício aqui para a gente ver se entendeu bem, tá? Então, observem aí o exercício, tá? Ele diz o seguinte, ó. O ponto B corresponde ao par ordenado 3 e B. Bom, o B eu não sei quem é. E ele é aqui distante dos pontos A, que tem par ordenado 6 e 0, e o ponto C, que tem par ordenado 0 e 6. Logo, o ponto B é. Então, ele quer saber quem é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. Observa que a palavra equidistante quer dizer que está a uma mesma distância. Então, o ponto B está a uma distância de A, e o ponto B está a uma distância de C, que são as mesmas distâncias. De B até A vai ser a mesma distância de B até C. Então, vamos aplicar aqui a fórmula. Temos ali, ó, que a distância de A até B vai ser igual à distância de B até C. Fazendo a substituição da fórmula da distância, né, que temos ali, aí nós vamos substituir os valores, tá? Substituindo aí os valores, aí temos lá, ó, x de B, tá? X de B, tá aqui, ó, que é 3, substituir, x de B, tá aqui. Aí, ó, menos x de A, que é 6, x de A, ó, 6, tá? Mais, aí, y de B, que é B, ó, y de B, que é B, menos y de A, que é 0. Y de A, que é 0. A mesma coisa fiz aqui a substituição, ó. X de C foi 0, menos x de B, que foi 3, tá? Aqui, mais aí, y de C, que foi 6, tá aqui, ó, y de C, 6, e menos y de B, que vai ser B. Então, fazendo isso, nós vamos reduzir, né? Reduzindo aqui, ó, tem aqui, ó, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do número maior, sinal do número menos, 6 menos 3, 3, elevado ao quadrado, mais B menos 0, isso aqui é 0, então precisa considerar aqui só o B ao quadrado, que está elevado ao quadrado, igual aqui, ó, 3, 0 menos 3, então esse 0 aqui eu desconsidero, então tenho menos 3 elevado ao quadrado, mais, e eu tenho isso aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos, tá aqui. Então vamos reduzir, mas antes de reduzir, observe que nós temos raiz quadrada de um lado e raiz quadrada do outro. Então vou pegar essas raízes e vou cortar. Então eu tenho aqui menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 3, 9. Então eu tenho 9 mais b ao quadrado, então observe aí que eu tenho 9 mais b ao quadrado,
Aí aqui eu tenho menos 3 ao quadrado novamente, que vai dar 9. Aí mais, aí o quadrado da diferença dos termos. Quadrado de 6, que é 36, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 6, 12. 12 vezes b, 12b. Mais o quadrado do segundo termo, b ao quadrado. Observe que eu tenho 9 de um lado e 9 do outro. O que passar para o lado invertido vai passar com sinal também invertido. Então, se ele passa com sinal invertido, esse 9 para cá passa menos 9. Então, subtrai e vai dar 0. Se esse 9 passar para lá, também passa com sinal invertido. Subtrai e vai dar 0. Então, eu vou cortar esse 9 com esse 9 aqui. Eu tenho b ao quadrado aqui, ó. Se eu passar esse b ao quadrado que é positivo, ele vai passar para cá negativo. Então, também vai dar 0. Então, eu vou cortar também esse b com esse b também aqui, ó. E aí, obtivemos aqui 0 igual a 36 menos 12b. Esse menos 12b posso levar para o primeiro membro. Ele vai com sinal invertido. Ficou 12b igual a 36. E o 12 que está multiplicando o b passa dividindo. Então, vai ficar 36 dividido por 12. Vamos achar o b igual a 3. Então, achamos a resposta, o b igual a 3. E o primeiro valor é 3. Então, 3 e 3. Então, tenho aqui o par ordenado. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Mas vamos aprender também uma partezinha aqui lógica. Uma parte do raciocínio lógico nessa questão. Porque nós poderíamos também resolver essa questão de uma outra maneira. E que maneira é essa? Observa aí, nós vamos pegar aqui, fazer o par ordenado. Temos aí o par ordenado aí. Vamos marcar os pontos, tá? Eu tenho ali o ponto A, que é 6 de x e 0 de y. Então, tem ali o ponto 6 de x e 0 de y. Então, marcamos o ponto A no ponto 6. Aí temos lá o ponto C, que é 0 e 6. 0 de x e 6 de y. Então, nós temos 6 lá em y. Tá? Então, no ponto 6, nós marcamos o ponto C. Vamos fazer a reunião ali, ó. Vamos pegar a distância de A até C. Então, temos aí o segmento de A até C. Ok? Então, para acharmos a questão, a resposta dessa questão, ele diz que o ponto B, o valor de x é 3. Então, temos aí, ó, o valor de x é 3. Então, observem que esse ponto 3, ele vai encontrar o valor de y nesta linha aqui, ó. O valor de y vai estar nesta linha aqui. Então, vamos lá para a resposta. Nas respostas, eu tenho a primeira letra. Na primeira letra A, temos lá 3 de x e 1 de y. Vamos dizer que 1 de y fosse mais ou menos aqui. Tá? Tivemos aqui 1 de y aqui. Aí, observa. Aqui, onde está esse ponto aqui seria o ponto B. Se ele está a uma mesma distância de C e A, observa que esse ponto aqui até aqui, ó, é diferente desse ponto até esse. Então, jamais seria essa aqui. Então, essa aqui não seria a resposta, tá? O outro ponto, letra B, seria 3 e 6. Então, o 6 seria aqui, ó, o ponto aqui, ó. Teríamos o ponto aqui. Então, esse ponto aqui, eu teria o ponto B. Deixa aqui o outro ponto aqui, que é o ponto 1. Teríamos o ponto B, né? Teria o ponto B. Então, observa que a distância desse ponto B até o ponto A é diferente, ó. Não é aqui distante, não está na mesma distância. Então, esse aqui também estaria fora, tá? Observa aqui que esse 3 e 2. Então, se fosse 2 aqui, ó. 2 aqui, o ponto B. Observa que mesmo assim, essa distância daqui para cá não seria a mesma distância, tá? Então, isso aqui estaria fora, tá? Observa aqui 3 e 0. Se fosse 3 e 0, seria um ponto aqui, ó. Teria um ponto aqui. Então, teria um ponto que vinha daqui até aqui, seria o ponto B, e viria para cá. Então, esse aqui também estaria fora. Mas observa aí o ponto 3. Se eu tivesse o ponto 3, então observa lá, ó, a linha, ó, que é a distância aí que o B vai variar entre esses valores. Observa que o ponto 3 estaria ali, ó, mais ou menos ali, tá? Então, esse aí seria o ponto B, tá? O ponto B. Nós teríamos a mesma distância do ponto B até C, tendo a distância do ponto B até A, tá? Então, ali nós teríamos como resposta o valor de B seria 3,
Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula, que nós vamos ver a continuação de mais 2 exercícios para a gente entender de uma vez por todas essa distância entre 2 pontos. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, deem um like aí, compartilhem o nosso canal, façam bom proveito aí dessa aula aí, espero ter ajudado aí a todos, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.